viu, Cabo Júnior? Olá, boa noite, amigos. Estou aqui com o Cabo Júnior do PSL de Minas Gerais. E você é PM lá, né? Era PM, sim, né? E a gente está avaliando aqui a questão da lei de abuso de autoridade e como isso como é que foi o trâmite disso e tudo. Cabo Júnior, essa lei de abuso de autoridade, o que você acha que vai afetar as polícias em geral? Como é que ela pode afetar negativamente as polícias em geral? Bom, primeiro dizer da indignação de ter sido dessa forma, né? Essa surpresa pra gente aqui, pegou todos nós, no caso que viemos de fora, né, desse sistema, pegou a gente de surpresa. E já há um contexto de desestímulo, né? O que eu falei no microfone aqui. Nós somos conhecidos mundialmente como um país da impunidade. E um dos fatores principais, né, de levarmos esse título é a gama de direitos para bandidos e a gama de desestímulos, de ferramentas para impedir a ação policial eficaz. Então, hoje, por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas o crime de tortura não é só quando o policial coloca uma sacola e sufoca o marginal. O crime de tortura no Brasil hoje, segundo o nosso ordenamento jurídico, é também o policial que grita em tom de ameaça, que faz a tortura psicológica, né? Isso é muito subjetivo, isso já está em vigor. Eu tenho colegas que foram já excluídos da polícia por isso, porque o crime de tortura, ele traz como pena acessória a exclusão do serviço ativo. E agora trazendo para o que aconteceu aqui hoje, um projeto de lei que na verdade traz vários artigos, não é só uma medida que está criminalizando a conduta policial. Falou-se muito aqui sobre a judicialização, ações exacerbadas de juízes, de promotores, mas no meu caso, que eu posso falar com propriedade, principalmente aqui, cita 3 pontos absurdos: criminalizar o uso inadequado de algema. E o que significa isso? Quem vai estabelecer exatamente o que é a utilização adequada ou não? Será que não se sabe como funciona a atividade policial? Será que não se sabe que é tão subjetivo? É de momento que se avalia essas coisas. Não é receita de bolo para se determinar o que é ou não necessário, em que ocasião é ou não necessária a utilização da algema. E além disso, a questão de registro de imagens de criminosos no momento da prisão. Isso foi um absurdo. Eu não acreditei quando eu li. Por quê? E mais do que isso, não só o policial, ele não pode fazer o registro de imagem daquele criminoso que está sendo preso ali em flagrante, seja o estuprador, seja o traficante, seja o homicida, mas o policial também será responsabilizado pelas pessoas que registrarem imagens no local da ocorrência. Ou seja, ele é obrigado a inibir as pessoas. Então, assim, coisas inimagináveis, absurdas. E para finalizar, nos 3 pontos que eu achei assim mais absurdos da ação, que envolve a ação policial, em caso de reincidência, ou seja, se eu utilizei a algema por 2 vezes e foi entendido pelo juiz, à luz dessa lei que pode ser aprovada, que já passou aqui agora no primeiro turno, se o policial foi reincidente, usar a algema, por exemplo, 2 vezes de forma inadequada, segundo essa interpretação, ele será também excluído do serviço ativo. Já não basta o tanto de estímulo para criminosos no nosso país, já não basta o tanto de desestímulo para a atividade policial, para o combate ao crime, para a criminalização, né, da atividade policial, e agora mais essa lei. Eu estou mesmo chocado com o que aconteceu aqui hoje e espero, né, que a gente consiga encontrar alguma saída, alguma luz para os próximos passos. E olha, Cabo, vamos lembrar que o processo não foi um processo democrático aqui. Não. Porque houve pedido, ainda estou sob efeito aqui de uma alergia, então vocês me desculpem. Houve pedido de votação nominal. Claramente aqui houve uma desobediência do regimento por parte do presidente da Câmara. Ele não obedeceu ao regimento, em que houve pedido franco e registrável com relação a pedir um voto nominal com relação a essa lei. Essa lei estava sendo ovacionada pelo Centrão e pela oposição, que tem vários deputados aí na Lava Jato respondendo por crimes, e até alguns vieram falar, olha, todos aqui respondendo por crimes e todos aqui já sofreram efeitos de, entre aspas, abuso de autoridade, ou seja, exato, a polícia foi visitar eles, então eles querem votar. Uma maneira de se proteger também. Querem se proteger, e aqui o presidente
da Câmara não se conduziu de uma maneira efetiva na condução do regimento, uma violação franca e aberta do regimento para poder fazer a votação não nominal do texto integral. Só pudemos fazer aí uma votação de alguns destaques, o que é uma grande falácia aí desse processo legislativo. E aí, na minha opinião, e aí vou perguntar a sua, mas na minha, o que eu tenho falado é que a gente, por não ter limpado os corruptos aí no início do mandato, ter colocado o negócio do anticrime em votação e a gente tivesse essa alavanca do nosso lado, agora a gente está aqui sujeito a qualquer votação, ter que negociar com corrupto e negociar com gente que está vinculada aí com crimes, né? E eles vão tingir todo esse processo de reformas. E eles estão dando, claro que preferência a reformas econômicas e reformas aí talvez tributárias, mas não vão pautar nada com relação ao anticrime ou questão de segurança. Eu estou exagerando nessa afirmação, Cabo Júnior? Eu acharia exagerado até ontem, até hoje, durante o dia, mas com o que aconteceu que hoje, eu não estou achando exagerado. Não vão mesmo se dispor nesse sentido. A gente vai suar muito a camisa ainda para poder conseguir ver um país mais justo, com um índice de criminalidade menor, mais efetivo, apesar dos índices já terem caído esse ano, né? Mas muito mais pelo fator, talvez, psicológico de algumas ações pontuais do governo, mas legalmente falando, nós vamos encontrar muita dificuldade ainda. E para finalizar a minha reflexão aqui, não pensem que 2018 foi o divisor de águas no sentido de já está tudo resolvido. Não, está só começando a nossa batalha. O problema é muito maior do que eu conseguiria imaginar quando estava de fora, Aqui a gente percebe que ainda falta muita coisa e a gente não pode se desmobilizar nesse momento, né? Não podemos deixar que aquele clamor pré-eleição de 2018 se esfrie. Agora é que a gente vai, de fato, lutar de verdade. A guerra vai começar de verdade, agora é a minha opinião. É isso mesmo, acho que a gente vai passar de ser um partido passivo também nessas negociações. E vamos ter que se colocar um pouquinho mais ativos. Mas é isso, amigos, olha, tivemos uma vitória ontem, hoje tivemos uma derrota. Espero que o presidente consiga vetar muita coisa dessa lei. Não desanimem, porque vamos depender de vocês aí nesse processo, como mencionou aqui o Cabo Júnior. Ao mesmo tempo, chamo atenção aqui ao Cabo Júnior do PSL de Minas Gerais, todos os meus amigos aí de Minas Gerais, um grande abraço. Preste atenção nesse deputado, que ele está honrando aí um grande estado e todos os meus amigos estão protegidos aí com o Cabo Júnior aqui. A gente agradece, cara. Um grande abraço aí, grande abraço a todos. E a São Paulo eu digo mesmo, né, e eu não tenho problema nenhum de reconhecer aqui que é um grande professor pra gente estar com essa figura aqui, que é o Luiz Felipe de Orleans Bragança. A gente até brinca aqui, né? O princeso. É uma honra pra gente estar do seu lado aqui. Tá ótimo. Obrigado, Cabo. Eu que agradeço. Vamos pra próxima aí. Obrigado, amigos. Valeu. Olá, boa noite, amigos. Eu tô aqui com o Paulo Webel. Hoje foi um dia bem importante porque aprovamos aqui a MP 881. O Paulo foi um grande arquiteto dessa medida provisória. E ela é fundamental para que a gente tenha aí uma série de avanços. Mas eu vou deixar aqui o Paulo protagonizar essa live aqui com vocês e dar um pouco mais de detalhe do que isso significa. Paulo, o que você acha, primeiro, de como é que foi esse processo? Vou explicar o que é a MP 881, um pouco mais didático. Depois a gente fala do processo de aprovação e a expectativa que a gente tem uma vez isso se tornando uma lei efetiva no Brasil. Quais são as expectativas a sua pessoal e do governo em geral? Perfeito, deputado. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu fundamental apoio na articulação, na construção dessa coesão de forças para aprovar a MP 881. Basicamente, ela é um código de defesa do empreendedor. Ela traz alguns direitos para todo empreendedor, para todo cidadão brasileiro, contra a burocracia. A primeira delas é se você tem uma atividade de baixo risco, como um sapateiro, um pequeno comércio de rua, um trabalho de costureiro, você não vai precisar mais de alvará. Então isso vai facilitar a vida da maior parte dos negócios do Brasil. Mais de 80% dos negócios do Brasil não vão precisar de alvará. Isso vai facilitar muito a vida das pessoas. Outro ponto importante, deputado Luiz Felipe, ela vai permitir que você inove de forma mais fácil. Ela cria uma espécie de imunidade burocrática para novos negócios. Ela traz também um avanço significativo para você poder abrir
sua atividade, seu estabelecimento em qualquer dia e horário, respeitada evidentemente a legislação municipal, o sossego, o barulho, mas ela permite você fazer isso, inclusive trabalho aos domingos, que a gente entende que o trabalho é um direito natural, é um direito inalienável de todo cidadão brasileiro, então não cabe ao Estado dizer quem pode e quem não pode trabalhar nos domingos. Se o cidadão quiser, se o trabalhador quiser, ele tem esse direito e não cabe ao Estado tirar esse direito do cidadão. Outro ponto importante, a MP permite a digitalização de documentos, de acordo com aspectos técnicos para manter a integridade da informação, e depois você pode descartar esses documentos, porque muitas vezes hoje o Brasil gasta milhões de reais em arquivos para manter papéis que muitas vezes não são usados em 15, 20 anos. Então nós realmente precisamos criar um ambiente de negócios melhor no Brasil. A MP também traz um artigo muito importante, que é um artigo sobre abuso regulatório. É quando o Estado, ao regulamentar uma lei, ele acaba abusando dos seus poderes e criando concentração de mercado, criando uma reserva de mercado, dificultando a competição, muitas vezes criando uma demanda compulsória por um produto ou serviço, uma demanda artificial, que o mercado não tem essa demanda. Então é um ponto que acaba interferindo na competição e criando um mau uso do Estado. Então nós queremos que o cidadão tenha mecanismos e como se fosse um Bill of Rights para se defender contra esses abusos do Estado, contra esse excesso de intervenção do Estado. Ela também trouxe pontos importantes como a inclusão no Brasil da análise de impacto regulatório, uma medida recomendada pela OCDE para os países de antes de fazer qualquer intervenção, você fazer um estudo para justificar por que aquela intervenção do Estado, por meio de uma norma, ela é necessária. E aí muitas vezes durante esse estudo você verifica que a norma não é necessária, tem outras formas menos onerosas para a sociedade de você alcançar o mesmo fim. Em resumo, ela é uma lei que reduz e limita a atuação do Estado, para o Estado sair daquelas atividades de baixo risco e ter essa intervenção e essa discricionariedade excessiva, e aumenta o poder do cidadão, que é isso que é uma democracia que nós entendemos. Um Estado democrático tem que ser um Estado com poderes limitados para justamente deixar o poder na mão das pessoas, do povo, da sociedade. Excelente, Paulo. Acho que você deu um bom resumo aí. Só para dar um pouquinho de contexto aqui das reformas que estão tramitando. A primeira reforma da Previdência é uma reforma estabilizadora, fiscal estabilizadora. A reforma que nós acabamos de aprovar, MP 881, ela é para dar mais liberdade econômica, então vai no sentido de desburocratização. Então é estabilização, desburocratização, e aí você vai ter a terceira reforma econômica que é importante, que é a reforma tributária, que essa sim vai trazer rentabilidade. Então você tem estabilização, desburocratização e rentabilização. Se você não dá um ambiente que é estável, que não é burocrático, ou seja, você não tem arbitrariedade na mão do Estado para poder intervir, você tem menos medo de intervenção, e você é um ambiente rentável, os investimentos voltam para o Brasil naturalmente. Não precisamos de planos nenhum do governo para fazer incentivos para a indústria, nada disso. Isso vem naturalmente e eu acho que bota todo mundo no mesmo plano, né? Você cria uma certa isonomia. Qual que é a expectativa do governo e a sua pessoal com a aprovação disso, em termos de timing e resultados que a gente pode esperar aí dessa medida? A MP caduca no dia 27 de agosto, então hoje foi concluída a votação do texto principal, amanhã vão ter alguns destaques que serão votados, depois ela precisa ir para o Senado, e a ideia é que ela seja votada no Senado sem alterações, porque se tiver alguma alteração precisa voltar para a Câmara, e aí o prazo fica bem exíguo. Nós estamos confiantes, já começamos a conversar com algumas lideranças no Senado para garantir essa aprovação na semana que vem. É um trabalho importante de articulação, mas o senador Davi Alcolumbre se mostrou muito favorável à MP, ele é a favor da desburocratização, da simplificação, e tem vários outros senadores engajados com essa pauta, então nós estamos muito otimistas. Nós entendemos que essa agenda vai ter realmente, como o deputado Luiz Felipe colocou, ela cria uma desburocratização, uma simplificação. Para todo mundo que quiser empreender, gerar negócio, oportunidade, será muito mais fácil. Ela também reduz o tempo de abertura e de fechamento de empresas, que é muito importante no Brasil, permite a digitalização da abertura e fechamento de empresas. Então ela vai criar as condições para que você possa gerar mais oportunidades no país. Mas nós precisamos ainda de
outras reformas estruturais, como a questão da reforma tributária, que foi mencionada pelo deputado, e também do Pacto Federativo, que é a aplicação do princípio da subsidiariedade. Ou seja, tudo aquilo que o município puder fazer, o Estado não faz. Tudo aquilo que o Estado puder fazer, a União não faz. Então, começa no indivíduo, depois vai para a família, depois vai para a pequena comunidade, depois vai para o município, estados e, por último, a União. Então, é fazer o recurso chegar na ponta, no pagador de impostos, em quem sente as dificuldades e quem depende mais do Estado. É uma mudança bem significativa. E com isso, o que o ministro Paulo Guedes sempre fala é criar as condições para o caminho da prosperidade, que você vai ter realmente um ambiente fértil para que venham os investimentos, venha a geração de emprego e venha de forma sustentável, não apenas um voo de galinha. É isso aí, olha, a palavra mágica aqui que você falou, que a gente escuta aí a esquerda falando, sustentabilidade, geralmente eles aplicam isso ao meio ambiente. Significa o quê? Alta intervenção do Estado no meio ambiente para tornar a coisa sustentável. O que ele está falando aqui é exatamente ao contrário. A sustentabilidade vem da não intervenção do Estado na economia, nas ações individuais, na livre iniciativa, e isso é sustentável quando você tem um ambiente de não intervenção. Bom, é basicamente isso que a gente está criando aqui. Agora, a expectativa de crescimento, impacto econômico, já temos alguns dados aí para botar aqui para quem está nos assistindo agora, ou ainda não, muito cedo? Já temos bons dados. Existe um estudo da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia que estima que a MP, como foi aprovada, em 10 anos, até 10 anos, ela pode gerar mais de 3 milhões e 700 mil empregos, pelas condições que ela cria, pode gerar mais de 7% de aumento no PIB, que é um número muito relevante, 0,7% ao ano. Esse ano o Brasil iria quase dobrar de crescimento. E também ela permite que o Brasil possa avançar nos rankings internacionais, no ranking do Embis, facilidade de fazer negócio, em torno de 50 posições, no ranking de liberdade econômica, em torno de 70 posições, e no ranking de competitividade global, em torno de 20 posições. Então são avanços muito importantes que vão deixar o Brasil um pouco mais próximo dos países envolvidos. Ainda temos um trabalho longo pela frente, mas já dando sinais de que nós temos que executar o mandato popular. E o mandato popular do presidente Bolsonaro, dos deputados ligados ao PSL e outros partidos que compõem a base do governo, é um mandato de simplificar a vida do cidadão, de reduzir o tamanho do Estado, de criar as condições para que a iniciativa privada, a livre iniciativa, possa gerar os empregos, para que a gente possa realmente ter um crescimento forte, pujante, independente dessa intervenção do Estado. Perfeito. Paulo, olha, você está de parabéns, tua equipe, todo mundo que estava trabalhando com você. De fato, isso aqui, somos um dos países menos competitivos, aí temos um problema de burocracia intensa, extrema burocracia, e acho que essa medida vem para atacar isso. Foi fundamental aqui ter trazido o Paulo para Brasília, porque eu me lembro de você lá em São Paulo. Verdade. Então, um profissional aqui altamente qualificado, ajudando o governo nessa transição de um Estado social para um Estado que premeia o indivíduo e premeia, sim, as comunidades locais, a livre iniciativa e tudo aquilo que é de fato sustentável. Então eu estou muito orgulhoso aqui do trabalho dele e de também estar presente aqui com ele nesse momento importante para todos nós. Bom, meus amigos, muito obrigado e até uma próxima. Paulo, se quiser últimas palavras. Boa noite, aqui. pessoal. Obrigado pelo apoio. O deputado ter sido um grande parceiro nessas pautas e em outras pautas importantes do Ministério da Economia. Agradecemos o apoio de vocês aí e principalmente esse suporte que essas agendas têm no Brasil. Ótimo. Vamos evitar o caminho da Argentina aí, meus amigos. Um grande abraço a todos, muito boa noite. Até a próxima. Estou resfriado aqui. Espero estar melhor na próxima. Então, um grande abraço.